aí? Aqui é o Zangado e hoje é dia da conclusão da tão aguardada análise do Dark Souls 1 e 2 mais as suas respectivas DLCs. Esse trailer do Dark Souls 2, Again and Again I Come Back, de novo e de novo eu vou voltar, caiu como uma luva para o espírito do jogo. Nós vamos morrer várias e várias vezes, mas sempre vamos voltar. Muito bom, mano, fala sério. Então, como a maioria de vocês já sabe, a franquia Souls não possui muitos jogos. Daí quem não conhece a fundo pode acreditar que fazer um vídeo relacionado a isso não deve ser complicado, mas velho. Recapitulando o que foi feito até então, Tio fez a análise do Bloodborne, que apesar de não compartilhar o mesmo universo e enredo, comparações diretas foram feitas a Demon's Souls e Dark Souls, pois a filosofia de combate, jogabilidade e dificuldade excessiva são as mesmas. Cada franquia com sua respectiva particularidade. Em seguida, o tio fez a análise do Demon's Souls e da mesma forma fez comparações a Dark. Então, o que foi dito sobre movimentação, física, particularidades nas diferenças de sistema não serão repetidas, pois um vídeo depende do outro, certo? Eu também contei a história do mito Hidetaka Miyazaki, o criador das franquias, e quais foram as suas inspirações para o surgimento desses jogos. Eu encerrei após a análise do Dark Souls 1 e agora chegou a hora de falar da sua DLC. E já vou avisando, vem história triste, jovem. Daí encerramos e vamos para Dark Souls 2. Bom, vídeo de análise, jovens, vamos ao nosso ritual padrão, dá uma pausa nesse site de entretenimento adulto que eu tô ligado que vocês estão acessando nesse exato momento. Ah, Zangado, me deixa, velho, tô de férias, deixa eu me amar um pouquinho, eu mereço, tá bom? Tá bom? Mas pausa aí, velho, lava essa mão, prepara um lanche, coisa leve pra não engordar, se acomoda, fica bem confortável e vem com o tio. Dark Souls, tradução seria Almas Escuras ou Sombrias, se trata de um jogo com visão em terceira pessoa que mistura elementos hack and slash com RPG, outras pessoas também o chamam de Action RPG, desenvolvido pela From Software e distribuído pela Namco Bandai. Eu vou começar falando sobre a DLC do Dark Souls 1, chamada Artorias of the Abyss, tradução seria Artorias do Abismo. Essa DLC, que foi lançada em agosto de 2012, depois do seu lançamento, Dark Souls 1 passou a ser vendido com ela inclusa, trazendo o título Prepare to Die, Prepare-se para Morrer. Ela traz aproximadamente de 5 a 7 horas a mais de gameplay e um enredo complementar. Quem não jogou essa DLC, ou mesmo quem jogou e não conhece ou entendeu a sua história, o que é perfeitamente normal, porque eu falei pra vocês nos outros vídeos que muito de Bloodborne, Demon's Souls e Dark Souls é interpretativo, e vocês vão ficar um pouco comovidos com ela. Vamos lá. Eu vou citar vários nomes aqui de NPCs e locais do mundo que já foram citados no vídeo anterior, ok? O enredo se passa anos antes de Dark Souls 1 começar e tem foco em contar a história do cavaleiro Artorias. Ele que teve o seu visual inspirado também no mangá Berserk. No vídeo anterior eu expliquei a influência de Berserk na franquia Souls, que não foi pouca. Artorias foi um guerreiro santo e de habilidades lendárias que dedicava sua vida a lutar contra a escuridão e as forças das trevas. Seu maior feito foi ter conseguido se infiltrar no abismo, um local de total escuridão. Para isso ele fez um pacto com os Dark Wraiths. Lembram da minha explicação dos Covenants em Dark Souls 1, né? Pois então, eles eram cavaleiros das trevas que vagavam pelo abismo, então Artorias vendeu sua alma para que ele pudesse entrar e sua espada divina foi amaldiçoada. No lar do inimigo, Artorias se rebelou e acabou com todos eles sozinho, mas Khati, a serpente primordial, também conhecida como o assediador do escuro, líder desse Covenant, conseguiu escapar. Artorias voltou como o fodão dos fodões e suas ações renderam uma nomeação a um dos 4 grandes cavaleiros do rei Gwyn. Eu já falei sobre ele também. Khati passou a bolar sua vingança, foi quando através de manipulação convenceu novos afiliados ao seu pacto a mexerem no túmulo de Manus, o pai do abismo, ele que é o vilão principal dessa DLC. Sabendo da grande ameaça ao mundo, Artorias decidiu retornar para acabar de vez com as trevas, mas dessa vez ele não foi sozinho. Alguns anos antes, Artorias havia encontrado um filhote de lobo abandonado e o chamou de Sif.
Artorias tem como símbolo, brasão, a figura de um lobo, incluindo o seu anel. Então ele adotou esse lobo, amou e treinou e se tornaram companheiros inseparáveis. Novamente Artorias mergulha na escuridão, mas ele já estava amaldiçoado e a influência de um ser tão maligno acabou o corrompendo. E antes de enlouquecer, Artorias usou um círculo de magia em Sif para que ele não fosse possuído também. Nessa DLC, o nosso personagem vai encontrar Artorias e nós teremos que acabar com a sua miséria. Apesar de forte, ele não é nem sombra do guerreiro que ele foi um dia, só para indicar o quão fodão que ele era. Ah, Zangado, como é que nosso personagem topou com Artorias? Pelo seguinte, havia uma princesa feiticeira chamada Dusk, que havia sido capturada por Manos. Isso era uma das missões de Artoria também, resgatá-la, mas ele acabou enlouquecendo antes. Então o nosso personagem recebe a mesma missão de Artorias, e matá-lo era dar o descanso que ele merecia. Um homem que dedicou a sua vida pelo bem, ser escravizado pelo mal, cara, era algo terrível. E ainda tem mais. Em Dark Souls 1, quem não reconheceu ainda, o Sif era aquele lobo gigante com uma espada na boca que a gente enfrenta no cemitério. Quando chegamos lá e a batalha começa, a espada que ele traz na boca é a de Artorias. Então existem duas possíveis teorias do porquê Sif nos ataca. Ou ele queria poupar o nosso personagem de mergulhar na escuridão, como seu dono, ou ele simplesmente queria encontrá-lo novamente. Em outras palavras, ele queria morrer. Você aí que jogou Dark Souls 1, olha o que você teve que matar sem ter ideia. Ainda tem mais uma coisa. Existe uma outra NPC em Dark Souls 1 chamada Alvina. É uma gata muito assustadora, do qual podemos fazer Covenant também. Os Forest Hunters, caçadores da floresta. E agora vem mais uma coisa. Alvina também conhecia Artorias e o amava. Talvez ele tivesse sido dono dela antes dela poder se virar sozinha, não sei. Não se tem muitas informações de como eles se conheceram. Quando ela soube da morte do Artorias e que Sif agora vivia no cemitério dormindo ao lado do túmulo dele, ela formou esse pacto de caçadores, puxem na memória quem jogou, para deixá-los naquela floresta impedindo que chegassem ao cemitério para não machucarem Sif. E foi ela também que guiou Sif para escapar do abismo quando Artorias enlouqueceu. Tenso, né? Artorias é foda, mano, sem comentários. E além dessa história triste aí do caralho, 6 novas regiões foram acrescentadas para se explorar, 7 novos NPCs para se conversar, 6 tipos de inimigos, 7 novas armaduras e 4 chefes. Quem jogou e completou Dark Souls 1, mas não teve interesse na DLC, ou não tinha noção, vai atrás, porque é muito boa. E agora vamos para o próximo. Dark Souls 2 foi lançado em março de 2014 e a sua versão PC recebeu a devida atenção e veio sem problemas, diferente da versão do Dark Souls 1, que saiu toda cagada no seu lançamento. Eu falei para vocês no vídeo anterior. Eu disse também que Bloodborne possuía a melhor ambientação, que Demon Souls era o mais difícil e que Dark Souls 1 era o melhor se avaliarmos como um todo. E Dark Souls 2? Aonde que ele se encaixa, filhão? Bom, superar Dark 1 não era uma tarefa fácil, mas era uma tarefa que todos nós esperávamos. Só que não aconteceu. Ah, Zangado, então é podre? Não. Ah, então é muito ruim? Não. Ah, então é chato? Não, jovens. O jogo ainda é muito bom, mas são certos aspectos que o deixaram às sombras de Dark 1. Ah, Zangado, eu prefiro o 2, tudo bem. Essa é uma opinião perfeitamente aceitável, ainda mais se ela vier de alguém que jogou ambos no PC. A versão de PC do 1 frustrou muita gente. Ter paciência para as correções acontecerem não é para todo mundo. Hidetaka Miyazaki não estava à frente do desenvolvimento do game. Ele foi um supervisor em Dark Souls 2. E Dark 2 não apenas trouxe longas cinemáticas com uma qualidade poderosa, como também legendas em português, o que facilitou muito para as pessoas entenderem os diálogos e as funções dos itens, principalmente. Então vamos lá, começando pelo enredo, lembrando que ele é interpretativo. Então, caso você tenha encontrado um texto, conversado com algum NPC e sobre algum ponto você acreditar ser diferente do que o tio interpretou, apenas comente no vídeo qual foi a sua interpretação para ajudar todo mundo a ter um entendimento melhor. Ok?
Dark Souls 2 não é uma sequência a Dark 1, porém não tem como negar que as histórias são parecidas em vários pontos, o que faz muitas pessoas acharem que eles têm algum tipo de ligação sim. E não só achar, tá, cara? Porque vão ter pontos que eu vou citar aqui que são linkados mesmo. Então eu acho que o que separa a história são milhares e milhares de anos. Tudo se passa no reino de Dunglake. Nome meio difícil. Era uma terra muito bonita que foi fundada pelo rei Vendrick, junto com seu irmão mais velho, eu já falo sobre ele. Vendrick era um homem bom, um bom líder, honesto, honrado, e seu reinado foi próspero, até que um dia ele conheceu uma mulher. Lá vem. Essa mulher se chamava Nashandra, olha o nome, linda, sedutora e manipuladora. Logo, Vendrick se apaixonou por ela e fazia absolutamente tudo que ela mandava. O que ele não sabia é que essa bandida era uma criatura que nasceu após a morte de Manus, o pai do abismo, aquele da DLC do 1. Quando ele morreu, ele se quebrou em vários fragmentos. Ela era um desses. Assumindo a forma de mulher, ela iniciou sua busca pelo poder, o que indica que sim, Dark Souls 2 tem sim ligação com o 1. Ela deu seu jeito de chegar até Vendrick e conquistá-lo. Feito isso, era hora do plano B, acabar com tudo o que ele tem e pegar para ela. Ela disse que seu reino estava ameaçado porque além dos mares haviam os gigantes e alertava que se um dia eles decidissem marchar, seria uma ameaça a tomar ou destruir o reino de Vendrick. Então o correto era ele atacar primeiro. E já que estaria atacando, não tá fazendo nada, por que não rouba um artefatinho lá que possui uns poderes, uns pirocópteros? Já estão sacando, né? Vendrick era um homem muito chonado, o amor é uma dor, acatou o pedido da sua amada, atacou os gigantes desprevenidos e arrasou com as suas terras, roubando esse tal artefato. Quando voltou, feliz por ter agradado sua amada, a recepção deve ter sido boa também, né, a recompensa, construiu um grande castelo e muros, e o artefato tinha o poder de criar golems, que ele deixou como guardiões. Mas sem saber porquê, Vendrick começou a se sentir diferente. O mundo, a cada tempo, parecia mais escuro, a Era das Trevas estava chegando, exatamente da mesma forma que em Dark 1. Outro ponto de conexão. Alguns anos se passaram e os gigantes finalmente se reergueram e agora sim, eles foram atrás da sua vingança por terem sido atacados sem motivo. A batalha durou muitos e muitos anos e Vendrick, nesse tempo, descobriu a real face da sua esposa e iniciou um processo de redenção para não deixar ela assumir o trono quando ele se fosse. Os gigantes perderam a guerra novamente, mas conseguiram destruir, acabar com o reino quase por completo, deixando apenas escombros, além da escuridão que já predominava. Junto com ela, a maldição dos mortos-vivos, a mesma de Dark 1. Nós assumimos um desses mortos-vivos, mas aquele que seria, o escolhido. De alguma forma, alguém o guia até Drangleic, como se lá ele fosse encontrar a cura, a resposta, o descanso eterno, talvez, ou quem sabe recuperar sua humanidade. Vocês devem imaginar que muitos estão interessados nesse grande herói. E novamente, vai caber a você reinar na luz e reconstruir o mundo até que o ciclo das trevas retorne, ou abraçar as trevas e piorar o mundo ainda mais do que ele já está. O enredo de Dark 2 é muito bom, né? Vocês repararam. Mas perto do 1, ele é muito fácil de se compreender e tem menos detalhes, cara. Menos mitologia por trás de tudo, entendeu? Tem menos conteúdo mesmo, no geral. A campanha dura em torno de 45 a 50 horas e para quem busca uma total exploração vai aí de 80, 90, 95. O game começa como os demais na tela de customização, damos o nome, mas não importa, em seguida o sexo, classe, as disponíveis são guerreiro, cavaleiro, espadachim, bandido, feiticeiro, clérigo, explorador e depravado, são menos classes que em Dark 1. Dica do tio: as melhores classes para iniciantes, na minha opinião, são o clérigo e o feiticeiro. São combates feitos à distância e vários inimigos e chefes são fracos à magia. Caso você não curta esse tipo de classe, mas ainda é iniciante, você teria que ficar entre espadachim e cavaleiro.
Espadachins, você teria que ser muito ágil na esquiva e contra-ataque, tipo, pensa rápido. E cavaleiros são praticamente tanques, você pode aguentar mais golpes e até tirar grande dano, mas seus combates ao longo do gameplay sempre vão ser intensos. Lembrando que não existe a melhor classe. Conforme você vai evoluindo, eu já comentei isso no vídeo do Bloodborne, você tem liberdade de distribuição de pontos ao ganhar um level. Então você pode ser um cavaleiro que sabe algumas magias. O importante é se decidir o que você vai ser quando crescer. Foi horrível isso, mas você tem que ser ótimo em alguma coisa e um merda em outra. Não tem como você ser mediano em tudo, até tem, mas aí o jogo fica mais difícil. Consegue enxergar ou não? O Gift permaneceu, que seria um presente, algum tipo de item que vai te dar um status positivo logo de cara. Em seguida vem aquela customização, né? Você pode mexer na estrutura do corpo, altura, físico, rosto, cabelo, cor de pele, tatuagem, mas é daquele jeito também, né? Quando ficar pronto, o personagem sempre vai ficar mais feio que briga de foice no escuro. Ah, Zengado, eu consegui me fazer e ficou igualzinho. Ah, é? Lamento. Sobre os status, vitalidade, fé, inteligência, eu já expliquei nos outros vídeos. As novidades são adaptabilidade, que trabalha os status negativos, tanto em causar nos inimigos como em resistir a eles, tipo envenenamento, sangramento e etc. E tem também o equilíbrio, que aumenta a sua resistência à pancada e evita o tontear. Sabe quando você dá aquele counter no tempo certo e o inimigo fica indefeso por um segundo e meio? Eu havia dito para vocês que nós também podemos sofrer isso. Mas com um equilíbrio alto, isso não vai acontecer facilmente. O lance da humanidade permaneceu. Quando a gente morre, ficamos na forma de Hollow, que significa oco, vazio. Eu havia explicado sobre a maldição dos undeads, dos mortos-vivos, mas houve alteração nesse aspecto também. Em Dark 1, a humanidade lembrava a tendência do mundo em Demon's Souls. Em Dark Souls 2, sua humanidade não é medida por um número de quantidade. Eu vou dar um exemplo para vocês visualizarem. Em Dark Souls 2, você morreu. Ok, agora você é um Hollow. Cada vez que você morrer, sua barra de HP vai ficando menor. Para voltar à vida, você precisa usar um item chamado Efígie Humana, ou vencer um chefe, que é normal, né? Ocorre em todos os jogos. Efígie também impede invasões por um breve período de tempo, se você usar em uma fogueira. Quando você a usa, você volta à forma humana, restaurando sua humanidade e seu HP ficando novamente em 100%. E tem mais uns detalhes. Em Demons e Dark Souls 1, se você tivesse que atravessar um caminho de, sei lá, 100 metros e nele tivessem 5 inimigos, ok? Ao final desse caminho tivesse lá a névoa e atrás da névoa um boss. Daí você vai, enfrenta o boss e morre. Você vai se tornar um Hollow e vai voltar para a fogueira mais próxima. Cada vez que você ia morrendo, a tendência do mundo vai escurecendo em Demons. E em Dark 1 você ia perdendo sua humanidade. Os inimigos sempre vão voltar à vida e o HP do boss vai regenerar novamente. Em Dark 2, como eu falei, a tendência não muda, mas o seu HP diminui. Só que depois de umas 12, 13 ou 14 rodadas, matando os mesmos 5 inimigos e morrendo pro boss, eles vão parar de dar respawn e o caminho vai ficar livre. Ah, Zangado, então Dark Souls 2 é mais fácil que o 1. Eu considero, por vários aspectos que vocês já vão linkando conforme eu vou explicando aqui. Quando o jogo lançou, ele era mais fácil, mas não tão mais fácil assim. Eu achava que tinha umas diferenças. Certos caminhos com inimigos em Dark Souls 2 eram mais complicados, só que os chefes eram sempre mais fáceis. Algum tempo depois do lançamento do Dark Souls 2, ele passou por uma atualização que reduziu a dificuldade. O sistema do jogo, o tio já explicou, de ganha e perda de XP, que são as Souls, né, que também funcionam como moeda para compra de itens, reparo de armas e etc. A forma de combate, os movimentos, os problemas de câmera em locais fechados, principalmente contra inimigos muito maiores que você, a administração da estamina, a possibilidade de se fazer gestos, não existir mapa para consulta, não ter pause, a intimidação das criaturas e chefes, que era uma visão diferente do Bloodborne, os recados do chão de outros jogadores sobre armadilhas, tudo já foi falado, tá? E falando nisso, Dark Souls 2 teve uma redução de quantidade de armadilhas se comparado a Dark 1. Demon's Souls tinha em torno de 40 inimigos mais chefes, Dark Souls 1 beirava os 100 inimigos, Dark Souls 2 beira os 150 tipos, incluindo os chefes. A direção de arte de todos os jogos, eu já falei,
é espetacular, assim como a trilha sonora, sem exceção. Eu também disse que todos os inimigos são burros nas 3 franquias e diversas vezes os vemos se matando, caindo de locais altos. E que em Bloodborne eles são menos burros, não mais inteligentes, né? Em Dark Souls 2, eles são mais agressivos que em Dark Souls 1, por isso que eu achava que tinha trechos com inimigos que era mais complicado de passar. Dando exemplo de uma situação. Se você via 3 inimigos, um do lado do outro, você tinha a chance de separá-los em Dark Souls 1, chamando atenção e tudo mais. Em 2, acontece, mas é mais difícil de acontecer. Porque quando você mexe com um, todos vão pra cima. Mas apesar dessa agressividade maior em Dark 2, existem mais problemas também. Alguns tipos de inimigos, o Cavaleiro Elefante, a maioria dos locais onde ele foi deixado pelos desenvolvedores, os pontos que ele se localiza, ele não passa, cara, nos corredores ou nas portas. O que faz um inimigo que é casca grossa ser fácil de matar. Tem um monstro que parece um calango gigante. Toda vez que eu enxergava esse inimigo, basta você atirar nele de longe. Uma magia, uma flechada, fora do campo de visão dele. Ele não se mexe, ele fica imóvel, tomando dano até morrer. Então a IA é mais agressiva, só que ela comete falhas, que não eram comuns em Dark 1. O visual dos inimigos é muito bom, mas o visual dos chefes, vários deles, são muito semelhantes ao de Dark Souls 1, parece que chupou, entendeu? Tipo, no 1, tínhamos a Mulher-Aranha. Ótimo. No 2, a gente tinha a Mulher-Escorpião. No 1, nós tínhamos o Lobo Gigante. No 2, nós tínhamos um rato gigante que parecia e se movimentava exatamente como o lobo. E apesar de existir um número maior em quantidade de chefes, são poucos os que te deixam impressionados, sabe? Que te deixa pagando pau. Enquanto Dark 1, a maioria você pagava pau. Nós contamos com muito mais ajudas de fantasmas, que são aqueles NPCs, nas batalhas contra os chefes. E o fantasma que te ajuda mais vezes é a Locatiel de Mira, ou Mira. Uma mulher espadachim de habilidades incríveis, ela tá atrás de uma cura para sua maldição que vem apodrecendo a sua carne, começando pelo rosto. Então ela usa um longo chapéu para esconder esse rosto, que já tá parte deformado. No início, ela não é amigável, mas se vocês insistirem sempre no diálogo até esgotar, ela vai ajudar vocês sempre que puder. E acredite, vocês vão querer a ajuda dela sim. A velocidade também foi ampliada em todas as áreas se comparada ao primeiro, tanto em ataque quanto em defesa e desvio. O tempo de resposta às nossas ações melhorou também. Levando em conta agora a fluidez dos movimentos, deram uma boa suavizada e melhorada na plasticidade deles. Não apenas do nosso personagem e inimigos, mas também do mundo à nossa volta. Locais com vegetação, bandeiras, tecidos se movem de uma maneira sem comparação ao primeiro. O gráfico melhorou consideravelmente, não era o que se tinha de top na sua época, mas não deixava de ser bonito. Menos serrilhados nos personagens e objetos. Os checkpoints ainda aconteciam nas fogueiras e também o fast travel. E teve um fator que muitas pessoas não gostaram. O número de fogueiras aumentou muito e elas ficaram muito próximas uma das outras, o que não faz nós repetirmos trechos enormes como em Demon's Souls e Dark Souls 1. Muitos cenários, muitos locais que nós visitamos, eles não são conectados, então você só pode chegar através do fast travel, diminuindo aquele senso de grandiosidade e de exploração que sempre teve na franquia Souls. Outra mudança que ocorreu com relação a fogueiras é que não upamos mais o nosso personagem nelas. A única forma de upar é na pequena cidade de Majula. Ela tem exatamente a mesma função do Nexus em Demon's Souls e o Sonho do Caçador em Bloodborne. Então o tempo todo você terá que retornar a ela. Existem ferreiros, vendedores e a NPC mais importante do jogo, The Emerald Herald, ela tem a mesma função da Doll em Bloodborne e a Dama de Preto em Demon's Souls. Ela será sua guia sobre aonde você deve ir, o que deve fazer, além de ser a responsável por upar o seu personagem. Ela foi criada para ajudar os amaldiçoados a chegar ao trono e tentar quebrar essa maldição dos mortos-vivos. E dessa forma, a libertar também da sua tarefa, porque ela é escrava, ela tem que fazer isso até que alguém consiga cumprir o destino. A ambientação, apesar de ainda ser legal, entre todos os jogos, ela é a mais fraca. Nós temos muitos cenários cinzentos, sem detalhes, escuros, principalmente escuros. Agora, em certos locais, usamos tochas para termos um mínimo de visão. Eu sei que o mundo está tomado pelas trevas,
Só que dá uma sensação de preguiça de produção, ou então pressa para lançamento, não sei. Os Covenants permaneceram e o conceito é quase o mesmo. Você se afilia e pode ir subindo de ranking ganhando benefícios dele. Rolando uma traição, você vai ser punido de alguma forma, com mais invasão de outros jogadores do pacto que você abandonou ou traiu. São 9 disponíveis. O primeiro, assim, mais fácil de se entrar é o Way of Blue. Você ganha um anel, que aumenta o seu HP, e para subir de ranking, você tem que matar fantasmas vermelhos. Você vai subindo e vai ganhando itens melhores. Alguns pactos são focados em co-op, para se zerar o game, são fantasmas de invocação para irem se ajudando. Outros pactos são focados no PVP, invasão de mundos para ferrar outros jogadores, as recompensas acontecem quando você faz isso. São 105 sets de armadura, tá bom para vocês ou não? Tá pouquinho? Quase nada, né? Número muito maior que Dark 1 e a qualidade, como sempre, excepcional. O multiplayer do jogo melhorou muito com relação ao primeiro. Eu contei para vocês o drama que era conectar para um co-op em Dark 1. Miyazaki deu grande parte da sua atenção a esse fator. Agora você pode summonar qualquer jogador, desde que os levels estejam próximos, sem limitação para os pactos. Dark Souls 2 teve uma DLC entregue em 3 episódios individuais, que iam sendo liberados em datas diferentes. O conjunto todo era chamado The Lost Crowns, traduzindo as coroas perdidas. Você podia comprar os episódios individualmente ou comprar o Season Pass. Cada DLC acrescentava em média 5 a 7 horas a mais de gameplay. O primeiro episódio, chamado Crown of the Sunken King, lançado em julho de 2014, dá aos jogadores a missão de recuperar a coroa que era do rei Vendrick, e contava a história do seu irmão mais velho, Aldia. Lembra que eu disse que ia falar para vocês sobre ele? O mesmo que ajudou Vendrick na fundação da cidade. Aldia, com a chegada da escuridão, acabou mudando seu comportamento. Ele se isolava em sua casa, estudava os mortos-vivos. As pessoas que iam visitá-lo não voltavam mais e eram transformadas em animais deformados. Aldia está envolvido de alguma forma com as bizarrices que vem acontecendo e você deve descobrir. A DLC também adiciona novos inimigos, novos chefes, armas, armaduras, feitiços, anéis e um novo shield. O último episódio, chamado Crown of the Ivory King, foi lançado em setembro de 2014 e trouxe também diversos novos itens e inimigos. E agora, para encerrar, o tio vai deixar rolar o trailer do Dark Souls 3, que foi anunciado na E3 deste ano, que me deixou bastante surpreso porque Bloodborne mal saiu. Eu espero que esses prazos cada vez menores para o lançamento de um jogo não comprometa o produto final. Bom, jovens, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer a todos os jovens que tentaram ajudar na realização desse vídeo de alguma forma, mandando mensagens, seja aqui no YouTube ou nas redes sociais, com suas interpretações da história, acontecimentos no seu gameplay e até mesmo links com curiosidades. Tudo para me ajudar um pouco, de alguma forma. Valeu mesmo. Não se esqueçam de avaliar e, se possível, comentar. E se gostou e não está no canal, se inscreve aí. Grande abraço a todos vocês. Tudo de melhor sempre. Muito obrigado por tudo. Beleza? Então, valeu, falou e até mais.